Ei, bicho! Estamos começando mais um NHS, o podcast que na hora sai. Bem-vindos ao NHS, o podcast que na hora sai. Eu sou Sidney Alencar e hoje o tema é monarquia. Sim, ela que esteve presente durante boas décadas no Brasil. E para conversar com a gente sobre este assunto tão interessante, está aqui com a gente diretamente de Iguatu, Elinho Gomes. Agora eu tenho que falar com a voz um pouco mais cansada, devido aos últimos acontecimentos. Depois eu explico. Diretamente de Maranguape, Chico Cleiton. Alô galera, boa noite. Essa noite a gente vai ter um contato mais próximo com a famosa e espero que gostosa coroa portuguesa. Olha aí que Ou bom dia, ou boa tarde, ou boa madrugada. Ou boa noite, né? Dependendo de que horário o ouvinte esteja em contato com este maravilhoso podcast. E diretamente de Natal, ele também está aqui com a gente, Cristiano Machado. Oi, tudo bem? Paulo Amorim. Estou me sentindo. Paulo Henrique Amorim. Estou me sentindo ótimo porque vai remeter aos meus antepassados portugueses, da família Machado. Olha aí, rapaz. É verdade. Então é isso, minha família é nobre. E hoje está aqui com a gente também o nosso especialista da vez. Ele que é bacharel em Direito, filiado ao PPL, Partido Pátria Livre, Georgiano Barbosa. Boa noite, viva a monarquia e salve o imperador. Olha aí. E para fechar aqui o nosso quinteto real, ele que agora adotou de vez o codinome internetico, André Joe. Rapaz, eu gostaria de ser o bobo da corte. Eu acho que eu seria esse personagem, caso a monarquia voltasse ao Brasil. Beleza, então a gente vai começar aqui conversando, batendo um papo sobre esta forma de governo, falar um pouquinho sobre as principais características, como foi no decorrer da história do Brasil e também do mundo, as principais monarquias hoje ainda existentes no mundo, e também o panorama atual por onde foi parar a linhagem da família real brasileira. Então é isso, vamos lá! Eu preparei aqui com muito carinho um cordel para ilustrar este nosso episódio tão honorífico, tão real. Honorífico? Manda. Bota a legenda. Honorífico, adjetivo, que confere consideração, respeito, independentemente de qualquer vantagem material ou poder real, que se destina a prestar honra, homenagem. Caraca, eu vou anotar essa palavra aí, essa é nova. É bonito mesmo. O bicho é bom mesmo. Das coisas que eu vi na escola e que trago na memória, foi aquela da vitória de um brilhante rapaz, formado na oratória, olhou pra frente e fez história, sem querer olhar pra trás. Seu pai numa carta disse: Pedrinho, vem pra Portugal, a confusão por aqui tá medonha, a corte tá uma vergonha, ou tu vem ou te busco daí a pau. Então o valente príncipe do bucéfalo falou assim: pra Europa é que eu não volto, eu agora me revolto e ninguém vai bater em mim. Eu não vou ser Pedro IV, eu luto até com 100 mil, mas de Portugal eu me aparto, meu lugar é no Brasil. Fica assim nós divididos, e é cada um pro seu canto. Nós vamos nos desligar e vamos nos respeitar. Países irmãos eu garanto. Mas se o caso for brigar, não vamos se amofinar, ninguém vai jogar o manto. Já aprontei meus gargalos e mando o grito do Ipiranga. Depois que eu tiver gritado, não venham fazer charanga. Desde o sul até o norte, eu sou mesmo um cabra forte, todos hão de escutá-lo. Eu não temo a minha sorte, é independência ou morte. Vixe, assustei, foi meu cavalo. Rapaz, Olha aí, rapaz, o bicho tá ficando bom. Não, fala a verdade, pegou de qual livro? Não. Isso a professora contava e nós se enchia de euforia. Nos dizia a tia Sônia, se acabava a colônia e nós era monarquia. E a brava gente brasileira, longe vai sermos civil, foi construindo a história do nosso jovem Brasil. Um dia o republicano, montado no outro cavalo, de fardo e chapéu na mão,
Disse assim pro soberano dessa formosa nação: demorou, ó majestade, não dá mais, imperador. É ódio tu ir embora. Tu vai logo dando fora, o teu reinado acabou. Agora vai ser diferente. Tem que ter uma eleição para escolher o dirigente. E é com o voto confiante do anão Intel gigante, quem dirige a nossa pátria passa a ser o presidente. Mas hoje um cidadão letrado, sábio cristão, vem ao NHS explicar mais de 100 anos depois, sem ser português, ora pois, que a extinta monarquia, olha só, quem diria, é que nem feijão com arroz. É o que o brasileiro merece. Muito bem. Palmas. Muito bom. Olha aí. Muito frigorífico, viu isso aí? Acho que não preciso mais nem de gravação. O Cleiton aí resumiu tudo. É maravilhoso. Olha, Cleiton, amigo Cleiton, Viana. Eu gostaria de mandar esse cordel, né? Pra Dom Bertão de Orleans e Bragança. E é o segundo na linha de sucessão imperial, viu? Eu posso ser o poeta? O menestrel? Olha aí, já estamos definindo aqui os papéis. Né? Comprar um alaúde. A corte, né? Também. O André é o bobo da corte, o Cleiton é o menestrel. Vamos lá descobrindo aí no decorrer do podcast. Antes que eu esqueça, o seu ouvinte pode participar com a gente aqui através das nossas redes sociais. No Twitter e no Instagram, @podcastnhs, e o nosso e-mail é podcastnhs@gmail.com. A gente também está no Facebook, Podcast NHS, e também tem os áudios no nosso blog, podcastnhs.blogspot.com, e também no YouTube. Rapaz, a gente está em todo canto, é igual cearense. É um regime político, né, um sistema de governo que predominou na sociedade até ali meados do século XIX, quando o regime republicano passou a ser mais amplamente utilizado. O modelo absolutista entrou em decadência exatamente com a Revolução Francesa, 1789. Um dos famosos monarcas, né, talvez o mais famoso, o Rei Sol, né, Luís XIV, que passou aí o século XVII, um pouquinho para o século XVIII, e cunhou a famosa frase, o Estado sou eu. Ele era rei da França. Mas se usar essa palavra cunhar hoje em dia, tem tantos significados, né? Pois é, vai ver, foi de propósito que eu falei. E o Brasil foi monarquia no século XIX, né? De 1822 a 1889. E era exceção no continente, à época. Só rolou monarquia mesmo, além do Brasil, ao que consta, Haiti e México, naquele período, né? E aqui reinaram Dom Pedro I e Dom Pedro II. Hoje, as monarquias que ainda existem, né, são, em sua maioria, constitucionais. Né? A monarquia absolutista ainda existe, mas em infinita menor escala. Né? A honra de ser o monarca com mais tempo de reinado é Bhumibol Adulyadej, de 87 anos. É o rei da Tailândia. Fazer igual aquele narrador da Jovem Pan. Repita. É o rei da Tailândia, desde 1946. Vou repetir. Bhumibol Adulyadej. Ainda há cerca de 40 países com monarquia, a maioria constitucional, né, e parlamentarista, e há cerca de 30 famílias reais ainda no mundo. Tem a monarquia do Reino Unido, da Austrália, Noruega, Suécia, Canadá, Japão e Dinamarca. São as maiores que a gente pode citar. E uma curiosidade, Sua Santidade, o Papa Francisco, é um monarca. É considerado um monarca. É, sim. Ele é rei do Vaticano. Sério? Papa Francisco. É uma monarquia absolutista eletiva da teocracia católica romana. Perfeitamente. André, já que você tá falando tão bem aí, cita só pra gente qual a banda que vai acompanhar a gente durante o episódio no nosso quadro Então Toca. A banda Oco do Mundo. Então essa banda aí você vai escutar no nosso quadro Então Toca, vai acompanhar a gente durante todo o programa. E eu queria perguntar pra todo mundo agora, quem souber, vamos lá começar o debate. Formas de governo, quais são? Georgiano, pode nos ajudar a começar este debate? Segundo o Maquiavel, só existem 3 formas de governo, que é a aristocracia, a monarquia e a democracia. Só existem essas 3 formas de governo. A república, na verdade, ela nada mais é que uma ficção jurídica, uma ficção da própria ciência política em querer criar uma forma de governo eletiva com tempo, né? Tempo restrito.
Só isso, nada mais que isso. E as principais características da monarquia é justamente o quê? A hereditariedade, rei morto, rei posto. Outra característica é da irresponsabilidade do chefe de Estado. O chefe de Estado, ele deve reinar para todos, ele não pode ser responsável só por uma parcela da população, como infelizmente acontece nas repúblicas. Hoje na república o presidente, ele tem um partido, o presidente do Senado tem outro, o presidente do Congresso tem outro. Então cada um assume para si uma responsabilidade e não assume a responsabilidade do povo, que é o povo. Em certos pontos eu entendi o que você quis falar, é mais objetivo, né, digamos assim, a monarquia. Enquanto que a república trabalha com vários lados, digamos assim, discutindo para chegar a uma solução comum. Então, cada forma de governo tem a sua peculiaridade, né? Mas dentro mesmo da monarquia tem os tipos de monarquia. O André falou em monarquia absolutista, monarquia eletiva, tem mais algum tipo? Tem a monarquia parlamentarista, a monarquia absolutista, que existem duas no mundo, que é a Arábia Saudita e Tonga, certo? Também tem o reino tribal na Suazilândia, um país africano que ainda tem o reino tribal. E existem os principados, o Principado de Mônaco, e existe o Grão-Ducado, que é o Grão-Ducado de Luxemburgo. San Marino também conta com a monarquia, né? Eu acho que lá também eu vi uma palavra que eu nunca tinha ouvido falar até hoje, que é uma diarquia, não é isso? Isso, é uma forma de governo peculiar daquele povo lá de San Marino, né? Que existe um nobre, uma família nobre que governa. Cleiton, e aí, o que você entende por monarquia? Da época que eu era concurseiro, eu estudei que tem isso aí que o Jorgiano também explicou. Ele explicou até de uma forma mais expandida, mais ilustrada, né? Que tem a forma e o regime de governo. A forma é a monarquia, como ele está falando, com essas peculiaridades de hereditariedade, da figura do chefe de Estado, não se confundir com o chefe de governo, e a república, que seria o oposto. E uma coisa que eu acho assim, que chama muita atenção na monarquia, e assim, eu acho que é assim, uma das coisas bem atraentes também para os monarquistas, é a questão da figura do parlamento. O Jorgiano me corrija se eu estiver extrapolando, e de se ter um plano de governo onde o primeiro-ministro trabalha em função daquele plano de governo, as políticas que são definidas, e o rei está ali como se fosse uma espécie de fiscal, né? Aquela pessoa que vai coordenar esse... É assim, Jorgiano? Corretíssimo. Inclusive, para complementar a sua citação, o parlamentarismo, ele nasceu na Inglaterra. Na Inglaterra, que hoje, né, é uma das mais antigas e mais fortes monarquias do mundo. Então, o parlamentarismo, ele só é autêntico quando ele está presente numa monarquia. Você acha que o parlamentarismo numa república ele não tem como dar certo? Olha, existem algumas experiências na própria Europa, como por exemplo na Itália, que tem dado certo. Mas é aquela coisa que tem dado certo com ressalvas. Ainda existe, inclusive, lá na Itália, a família Savoia, ainda estão brigando pelo trono, e existem monarquistas italianos que fazem bastante ressalva à forma na qual a Itália conduz a sua política. Mas por quê? A Itália tem um primeiro-ministro, né? Quem é o primeiro-ministro da Itália? Hoje, antigamente, era o Silvio Berlusconi, que era aquele cara polêmico. Exatamente. Então, são essas ressalvas que alguns monarquistas fazem. Por quê? Porque essas pessoas, quando se tem uma monarquia vigente, o imperador, ele serve ali como um farol também. Aquele homem que guia a moral. Porque uma das características da monarquia é justamente essa. É um governo que é regido pela moral, pela honra. Diferente da república, que a gente sabe que não tem honra. É só uma coisa de trás do certo. Então, quando se tem um monarca, ele tem aquele pilar que ele representa o Estado, entendeu? Aí o que acontece? Quando o parlamentarismo é em uma monarquia, os parlamentares vão trabalhar para servir ao povo, porque há aquele fiscal, que é o imperador ou o rei. E eles sabem, inclusive, que se o parlamento não se comportar, não fizer um bom governo para o povo, o rei dissolve o Congresso, convoca novas eleições ali no calor das emoções. O povo não esquecer do que cada faz, né? Mas não se corre o risco, Jorgiano, com a atitude assim, porque a gente sabe que a primeira Constituição brasileira ela foi outorgada justamente por isso, né? Porque
o Dom Pedro, lá num assomo de fúria, dissolveu o Congresso e promulgou ele mesmo a Constituição. Isso daí não seria uma coisa assim... Antes da gente entrar conflitante? nesse ponto aí, viu, Cleiton? Só te interrompendo um pouquinho, antes de entrar nesse ponto, vamos falar só... A monarquia no Brasil, ela teve 67 anos, não é isso? Foi de 1822 a 1889, tô correto? Correto. E aí foi o início dela, o Cleiton falou um pouquinho aí, o início dela foi foi a questão da independência do Brasil, e que eu estava lendo alguns pontos, falam-se que foi uma independência assim, um pouco polêmica, não é isso? Como tudo é tomado ou reviravolta de poder, acaba que eu acredito também, não estou defendendo nenhum lado nem o outro, são apenas fatos históricos. Acaba que é tomada por a frente é tomada por uma minoria, né? Então como é que foi o contexto da proclamação da República? Da República ou da Independência? Da Independência, perdão. Bem, a Independência foi o seguinte: por que Dom Pedro I fez uma Constituição autoritária? Veja só, naquele momento haviam muitas pessoas com aquele sentimentalismo português, aquele laço tanto afetivo como até pessoal com a colônia, né? O Brasil era uma colônia. E tinham essas pessoas que estavam no Brasil, os políticos que estavam no Brasil, eles tinham relações diretas com Portugal. Então, o que é que eles queriam fazer? Eles queriam fazer uma Constituição que, de certa forma, ainda deixasse o Brasil preso a Portugal. Coisa que Dom Pedro I não quis. Ele, não, vamos cortar os laços. Quando ele foi proclamar o grito da independência, ele disse: laços fora, soldados, independência ou morte. Ou seja, ele cortou de vez os laços com Portugal, correto? Então o que acontece? Ele pegou e redigiu, ele mesmo redigiu com alguns assessores, alguns ministros, e redigiu uma Constituição que, eu faço até uma ressalva, uma Constituição liberal. Ele foi um liberal. A Constituição brasileira de 1824 foi, inclusive, inspiração para outras constituições de outras nações, porque ela era bem avançada para a época. Só para você entender, ela permitia o culto de outras religiões, né, o culto ele sendo realizado em sua residência, coisa que outras nações eram proibidas. A nação tinha uma religião oficial, você não podia realizar o culto. Aqui no Brasil já permitia. O Brasil adotou o poder moderador, que foi um avanço, né? Outras nações não tinham isso. E foi assim que se deu esse conflito. Então foi necessário que Dom Pedro criasse essa Constituição e otorgasse de forma autoritária, porque do contrário o Brasil seria mais ou menos que o Canadá, a Inglaterra. Que é como? O Canadá, ele tem um governo dele, né? Governo próprio, mas o chefe de Estado do Canadá é a Rainha Elizabeth II, né? Mas aí, como eu acabei de falar, a questão da Rainha Elizabeth para o Canadá, para a Austrália, para a Nova Zelândia, até mesmo para a Inglaterra, não seria uma figura meramente decorativa? Não, de forma alguma. De unificação simbólica, assim, política, por dizer? Não, porque é o seguinte, veja só, como é que se dá o processo legislativo na Inglaterra? Existe a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes. A Câmara dos Comuns é onde está o primeiro-ministro e os congressistas eleitos pelo povo, e as leis são votadas em primeiro turno na Câmara dos Comuns e depois vai para a Câmara dos Lordes, aonde a Rainha Elizabeth tem o poder dela. Por quê? Porque uma vez ela sendo soberana, os lordes estão abaixo dela. Aí, a monarquia no Brasil foi até 1889, quando a gente teve a proclamação da República, não é isso, Cleiton? Isso daí. Deixa eu te perguntar, Jorgiano, assim, pra gente expandir um pouquinho a aula de história. Esses 67 anos de monarquia, na tua concepção, assim, na tua visão, você acha que foram 67 anos de tranquilidade ou essas revoluções, a Confederação do Equador, essas revoltas populares, assim, elas não depõem contra o sentimento da população em relação ao Império? Não, na verdade, o que ocorre? Toda nação, quando está surgindo, né, ela tem esses conflitos, como por exemplo nos Estados Unidos, né? Houve a Guerra Sul e o Norte, a Guerra Civil Americana. Aqui no Brasil foi muito menor, foram conflitos, tá entendendo? Como por exemplo, lá os farroupilhos, né? A Guerra dos Farrapos, né? A Cabanada, no Maranhão. Mas foram conflitos
e foram de logo resolvidos, entendeu? Isso faz parte desse processo de surgimento de um novo Estado no novo mundo, correto? Certo. Mas, veja só, inclusive é um ditado, as pessoas dizem que o Brasil teve que pagar uma quantia de ouro para Portugal, mas eu creio que até esse pagamento foi melhor do que sucumbir vidas de brasileiros, porque vão-se os anéis e ficam os dedos, né? Então é muito bom você pagar um dinheirinho ali e deixar a vida dos brasileiros em paz. Mas hoje, a gente vê que foram fatos, infelizmente, necessários até para criar aquele sentimento de brasilidade, sentimento de união. Porque, de fato, se o Brasil não tivesse sido uma monarquia, hoje nós seríamos simplesmente um conglomerado de republiquetas, como é a América Latina, né? A gente na América Latina é um conglomerado de republiquetas. Aí eu vou fazer uma pequena especulação aí, com base no que você falou, Jorginho, que é o seguinte. Bom lembrar, caros fortalezenses, caros nordestinos e talvez até caros brasileiros, nós todos somos fruto de um país monarca. Eu não estou falando de Portugal. Eu estou falando das famosas, entre aspas, invasões holandesas no Brasil. Inclusive tem um chamado Forte de Schonenburg. Exatamente isso que eu ia falar. Em 1649, os neerlandeses, né, gostou aí da pronúncia? Criaram o Forte de Schonenburg, que eu não sei a pronúncia. Depois eles foram expulsos. Aí a coroa portuguesa rebatizou de Forte de Nossa Senhora de Assunção, que é aquele que fica em frente ao Mercado Central, ali próximo à praia de Iracema. Em Fortaleza. Em Fortaleza. Só para lembrar que os holandeses foram expulsos daqui e foram para um outro país chamado Estados Unidos, e lá fundaram uma cidade que ficou mundialmente conhecida como Nova York. Então, pessoal, pense bem e reflita se não tivessem expulsado esses holandeses daqui. O Georgiano faz essa referência, mas imagine se não tivesse tido esses 67 anos de monarquia no Brasil, poderia ter tido essa monarquia holandesa, que seria uma outra realidade. Melhor ou pior não dá pra gente prever, mas analisem bem, né? Fica aí. O André tá querendo o lugar dele na corte. Fica aí a dica. Pra complementar, André, se você estudar um pouco da história do Recife, lá dizem que o melhor prefeito do Recife foi Maurício de Nassau, um príncipe holandês, né? Lá ele fundou toda uma cidade, teve toda uma estrutura. Eu já assisti documentários, a cidade realmente era belíssima. O Recife era belíssimo na época que os holandeses governavam, né? Então, claro, as monarquias sempre quiseram contribuir bem para o Brasil, constituir realmente uma nação monárquica, isso é fato. Agora foi tremenda sacanagem, né? Porque a gente expulsou os holandeses e deixou os portugueses. Os portugueses vieram para o Brasil fugidos. Eles não vieram para o Brasil, vamos fazer algo novo, vamos criar algo novo, vamos expandir, vamos crescer. Os holandeses também não vieram com as melhores das intenções. Tudo bem, né? Mas analise que os ingleses foram para os Estados Unidos, lá também foi colonizado por países... boa intenção também não. Não foi com boa intenção, mas eles foram lá rompendo com outra mentalidade. Eles foram rompendo com a Inglaterra para ir para os Estados Unidos, ao contrário de Portugal, que veio fugir. Então já começou a história errada com essa monarquia aí. Pode até ser que a monarquia seja ou tenha sido importante para o Brasil, poderia ter sido muito mais importante se fosse outro povo que tivesse chegado aqui. Eu amo vocês, portugueses, adoro Portugal, pastéis de Belém. Não quero se retratar agora, não. Eu acho ótimo, mas pelo amor de Deus. Você preferia, se pudesse escolher, portugueses ou os holandeses? Teve os franceses também para escolher. Franceses também. Japoneses também. Japoneses, né? Os árabes. Japoneses andaram por aqui? Eles não tomaram ali São Paulo depois da guerra? Mas como monarquia? O Japão é uma monarquia, né? Caraca. É a mais antiga do mundo. Quer saber se eles andaram por aqui, tomando conta de algumas terras tupiniquins? Em Capuí, meu chapa. Deixa eu falar aqui, entrar uma casa voadora. Presta atenção, vocês já foram pra Ponta Grossa, em Capuí? Não. Eu já fui pra Ponta Negra e Natal. É muito louco, cara. Porque região praieira, né? É mais região, um povo mais caboclo, aquela cor quente do pecado, entendeu? E assim, a minha cor, né? Tipo a minha. Só que
Em Ponta Grossa tem Redonda e Capuí. E os japoneses? Pronto. Sim, são, sabe, loiros, assim, quase gasos. Não sei se existe esse termo, gaso. Gasos? Meu avô. Não, é tipo albino. É? Conheço Genzo. Então, é muito interessante. Aí dizem lá os mais antigos que foram holandeses que chegaram à costa lá, tentaram uma aproximação. Isso dá muito tempo atrás, né? Assim, essa miscigenação local, o pessoal suspeita, mas não há provas nem registros históricos que foi uma passagem de holandeses por lá. Eu não fui muito fundo na história, mas eu acho que procede, sabe? Alguma coisa, né? Pode ser algum que se perderam por aí e ficaram com a terrinha. Tentando sair um pouco do meandro histórico, o que foi deixado, né? O que é que fica mais evidente, o que de mais produtivo que veio até hoje, que a gente vê hoje, assim. O que é que a monarquia deixou de sólido? Eu creio que o maior tesouro que a monarquia brasileira deixou aqui no nosso solo foi essa dimensão continental que o nosso país tem. Nós somos o maior país da América Latina e nós só somos isso porque nós tivemos uma forma de governo onde não existia essa divisão por estados. O estado ele era unitário, tudo era uma coisa só. O estado ele era dividido por províncias. Então, se não tivesse, como eu falei anteriormente, se não tivesse havido a monarquia, muito provavelmente que hoje nós seríamos um conglomerado de republicanos. Então, sem sombra de dúvida, o maior tesouro, o maior benefício que a monarquia deixou foi justamente do arroio ao chuí e sempre de solução. Só país, um só povo. Só que isso aí, na verdade, eu acho que é ruim, cara. É muito grande, é muito ruim pra É isso que eu ia dizer, não é igual casa grande, não, que quanto maior, mais difícil, dá mais trabalho de cuidar, não. Não. A Rússia é gigante, né? A Rússia está com a monarquia dos czares, né? E certa vez, eu estava lendo agora há pouco, lendo uma reportagem, o Vladimir Putin, ele nomeou um ministro e mandou que ele fosse atrás dos Romanov, que são descendentes do Tsar Nicolau II. O Vladimir Putin quer restaurar a monarquia na Rússia. É mesmo, irmão? Mas você sabe por quê? O bicho é doido. Por quê? Porque a Rússia, ela sofre de problemas da própria identidade dela. Tem lá o problema com os chechenos, né? Então eles sofrem esse problema dessa divisão. E a única forma de governo que vai unificar num só sentimento, num só povo... Um só coração. Isso é a monarquia. Mas por que você acha isso, Georgiano? Georgiano, teu nome já é monárquico, né? Georgiano. Georgiano, né? Sei que eu tô me enrolando direto pra falar esse nome, viu, Georgiano? Me perdoe, mas sempre eu tô tropeçando nele. Sim, Georgiano, mas por que você acha que só a monarquia é capaz de unir as pessoas, um povo, em torno desse sentimento, digamos assim, patriótico? E pegando carona na pergunta do Sidney, assim, o povo brasileiro, ele não teria uma concepção muito medieval da monarquia ainda? Eu tenho um caso que eu estudei, que foi da Etiópia. A Etiópia, se não me engano, né? Aliás, se vocês não sabem, havia um príncipe lá chamado Haile Selassie. Quando ele era príncipe, antes de suceder o pai dele, ele era o Rastafari. Foi inclusive através desse rapaz que surgiu o Rastafarianismo lá na Etiópia, que tem toda uma filosofia, tá entendendo? Olha então, aí, rapaz, esse cara é importante. Bob Marley, não, sério, Bob Marley, Rastafari, Paz e Amor, reggae. O André conhece do reggae todinho Bob Marley. Olha, o Haile Selassie, ele era descendente direto da rainha Batseba, bem como todos os etíopes se consideram descendentes diretos da rainha Batseba. De Salomão? Sim, exatamente. Aquela lá que o Salomão passou o rodo? Aquela mesmo. De passar o rodo, o Cleiton conhece. Quando a Etiópia era governada por Haile Selassie, ela era um país unido, não havia um conflito. As tribos que lá viviam em harmonia.
quando os europeus chegaram e derrubaram a monarquia etíope, a Etiópia hoje virou um simples caos e virou um país naníquo, sem importância política, sem importância nenhuma. Pelo contrário, a Etiópia hoje é um peso para as nações. Estava lendo sobre escravidão, né? E sobre as guerras civis na África. Ele falava uma coisa parecida, que as tribos elas eram bem definidas, né? Quando os europeus chegaram, eles acabaram tomando posse de algumas terras e aí dividindo entre si, e às vezes a divisão não ficava como era antes. E aí dentro do território acabavam ficando tribos que eram inimigas. E aí acabavam elas brigando entre si, e aí foi originando toda a guerra civil que existe até hoje na África, né? O próximo momento foi em 1889, não é isso? Com a proclamação da República. É o golpe, né? O golpe, você não proclamação. Antes de você falar do golpe aí, Jorge... Vamos falar em golpe, que tá uma palavra tão na moda hoje em dia, né? É. A Rainha Elizabeth II, como bem Clayton lembrou no começo, tornou-se a monarca a ocupar o trono britânico por mais tempo, no dia 9 de setembro de 2015, mais especificamente ao meio-dia no horário de Brasília. Ela superou o reinado da tataravó Rainha Vitória. Reinou por 63 anos e 216 dias, de 1837 a 1901. E só para deixar mais detalhado ainda, ela foi coroada no dia 2 de junho de 1953, tem 89 anos e ocupa o trono do Reino Unido com outros 15 países, entre eles Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Jamaica. Bob Marley foi súdito da Rainha Elizabeth. No ano passado, também foi monarca da África do Sul, Sri Lanka, Paquistão e Nigéria. E aí o nosso convidado pode explicar essa miscelânea do Reino Unido. Bem, essa miscelânea do Reino Unido é o chamado Commonwealth. É uma palavra meio esquisita, mas ele são um conjunto de nações nas quais a Rainha Elizabeth ela tem a chefia de Estado. Somente isso. Claro que todas as nações têm o seu próprio governo. E o que acontece? Quando um país desse está naquela velha precisão, podendo se falar de forma bem trivial, quando está naquela precisão, ele tem a quem pedir. É aquela velha história do vou ficar aqui perto do pau que me faz sombra, tá entendendo? Eu já ouvi falar que os Estados Unidos nada mais é do que uma monarquia. Por quê? Porque lá o parlamento ele é bem forte, né? Ele tem um poder assim bem intenso, muito embora a gente saiba que o Obama seja ativo, atuante, mas na prática e no final das contas a gente vê que tem aquela forma forma eletiva diferente, né, nos Estados Unidos e com um parlamento bem forte mesmo. Você já ouviu essa análise, Jorge? Sim, na verdade, André, as repúblicas, o sistema presidencialista, nada mais é que uma monarquia com prazo certo. O sujeito ele é eleito para aquele prazo de 5 ou de 4 anos, dependendo da nação, e ele tem poderes quase que absolutos, inclusive podendo governar por decreto. No Brasil já aconteceu muito presidente, né, governar por decreto. Os atos institucionais que houveram na época da ditadura militar, que eram aqueles, se não a forma monárquica, porque o sentido da palavra monarquia quer dizer governo de um só. A monarquia, o poder de um só. Mas aquela monarquia ali, eu acho que ninguém quer não, viu? Não, mas estão pedindo. Nas manifestações por aí agora tem gente pedindo a volta dela. Você tá pedindo também não, né, Jorgiano? Não. Eu prefiro a monarquia parlamentarista. A gente ia cortar a sua conexão agora mesmo. Que é isso, cara? Não, aqui é um espaço livre, pode pedir o que quiser. Elinho pode pedir qualquer coisa aí também, inclusive música do Calypso. Aí dentro. Sem chimbinha eu não peço mais nada do Calypso. Quem tiver curiosidade aí de assistir a sensacional série da Netflix, que agora tá nesse aspecto de que o parlamento lá, os dois partidos, eles são muito fortes, e quando o presidente quer conseguir alguma votação, alguma coisa, ele tem que realmente se desdobrar. Eu ia perguntar, Jorgiano, assim, dentro do modelo monarquista, ter poucos partidos
tipo 2, como o Sidney acabou de falar, e fortes, é melhor ou é pior do que ter vários partidos, várias visões, várias perspectivas? Olha, eu creio que a associação partidária, quanto maior, melhor. Porque você tem aquele debate de ideias, você não fica só naquela coisa polarizada. Porque lá nos Estados Unidos, o debate é praticamente polarizado entre democratas e republicanos. Em outras nações, existem as possibilidades de você ter um debate entre até alguns republicanos, que se dizem republicanos, democratas, trabalhistas, tá entendendo? Na Inglaterra, o Tony Black, primeiro-ministro da Inglaterra, ele era um trabalhista. É o PT da Inglaterra. Em 1889, a gente teve um momento de ruptura que foi a proclamação da República, não é isso, Eugênio? Ave Maria, golpe. Por que você fala de golpe, rapaz? Foi um movimento legítimo. Não, mas qual movimento? Qual foi o movimento? O movimento em que, olha só, o Marechal Deodoro, ele não concordava com o gabinete do ministro da Guerra. Ele chegou lá dentro do gabinete, montado no cavalo, tirou o chapéu e disse: viva o imperador. Eu não entendo. Como é que pode ser uma proclamação da República que o dito proclamador tira o chapéu e dá um viva o imperador? Do mesmo jeito que o cara chegou lá na margem do Ipiranga e disse independência ou morte e tornou o Brasil independente, né não? Mas que eu ia falar, não seria a mesma coisa num contexto e numa data diferente? Não, seria não. E ainda assou uma piaba lá na beirada e tomou uma cachaça. Eu queria só fazer assim, uma ilustração histórica, né? Aquele quadro do Pedro Américo, que a gente conhece lá com Dom Pedro I levantando a espada em cima de um cavalo branco, de um corcel muito bonito, etc. Cavalo baio. Oi? Cavalo baio. Pois é, segundo meu livro aqui, História da Sociedade Brasileira, certo? Ele diz que Dom Pedro estava montado numa mula, sofria de um desarranjo intestinal fortíssimo e estava mais afobado do que... Mais afobado que o que, André? Essa é a versão do Guia dos Curiosos, pô. Estava mais afobado do que porco mijando em gafieira. Ah, vou cutucar um pessoal ali. Tava mais afobado do que torcedor do Fortaleza no mata-mata da Série C. Rapaz, foi muito tendencioso, eu vou defender. Tá mais afobado. Mas se a versão é melhor do que a história, do que a versão verídica, eu fico com a versão, né? Pronto. Já a monarquia, né, a proclamação a república, a proclamação da república, nada mais teria sido do que um desfile militar com meia dúzia de gatos pingados, no final de tarde, um negócio mais desunerado, mais fraco que caldo de bila, que a população ficou olhando sem entender direito, assim, o que é que estava passando, o que é que estava acontecendo, assim, que estava fazendo história e vendo história. Não, assim, abstraindo um pouco das tintas românticas do historicismo. Se você for pensar assim também, naquela época a sociedade foi amadurecendo, né? Cada vez mais as instituições estão sendo fortalecidas. Então, um assunto atual que é o impeachment. Hoje em dia você não pode simplesmente pegar meia dúzia de gato pingado, um cavalo e sair, fazer isso. E aconteceu e não tem ninguém vendo, né? Então, além da mídia marrom, ou preta ou cinza, com a cor que o Cris queira colocar aí, ela tá de olho, de todos os lados, tem muita gente de olho. E as instituições estão mais fortes. Então, mesmo que seja um golpe, como a palavra que o Georgiano colocou, cada vez mais a sociedade, independente da forma de governo que ela vai tomar, que ela esteja vigente, eu acho que vai ficando mais complicado porque tá muito mais gente envolvida. Tô enganado? Correto, você está correto. Hoje as coisas são bem diferentes. O povo está bem mais esclarecido. Né? A internet é o veículo de comunicação ultra rápido. Está acontecendo a coisa em Brasília, você já está sabendo aqui pelo Twitter da vida, pelo Facebook, pelo WhatsApp, o IMO, tem até o IMO agora que você faz a chamada, né? É uma desgraça. Deixa eu aproveitar aí o gancho aí, que o próprio Georgiano está dizendo que hoje está tudo diferente, tudo mais, tudo mudou. Então, por que defender a monarquia hoje em dia, já que está tudo diferente, já que estamos aí com quanto tempo de república? Eu faço as contas aí, um século e... 126. Obrigado. Raiz quadrada. Não tem não, não é exato não.
Então, o porquê daria certo ainda a monarquia, já que tudo mudou? Olha, é o seguinte, ao meu ver, eu creio que ao ver de mim, a monarquia daria certo no Brasil por um simples fato, porque o Brasil nasceu para ser um império. É o que eu sempre digo. O Brasil ele não nasceu para ser de forma alguma. Até pela dimensão continental que ele tem, para se unificar, para ter uma coisa una, ele tem que ser novamente um império. Segundo, tinha que ter alguém que governasse para o povo. Fosse do povo e governasse para o povo. Aquele velho ditado do Maquiavel, é preciso ser príncipe para entender o povo e pertencer ao povo para ser príncipe. Então, isso é uma das coisas que corroboram para que a monarquia dê certo. Outro fator também, o imperador não tem partido. O que a gente vê hoje, principalmente eu que milito na política, eu sei que o que a gente vê é uma verdadeira sucessão de achaques. Os partidos políticos no Brasil hoje, as legendas chamadas, são meros achaques. Elas não têm sequer legitimidade para fazer. Se você vê, não existe direita no Brasil, não existe partido nitidamente republicano, só a mesma sigla. Você pegar o PSDB, que a turma diz que é um partido de direita, é partido da social-democracia brasileira. Social-democracia remete ao socialismo, comunismo. Tá entendendo? O PMDB, Partido da Mobilização Democrática Brasileira. Mas não são de direita, não são partidos de direita, não tem legitimidade. Então, mas que também estão longe da esquerda, né? Não, no Brasil não existe ideologia. Não existe não. Então até mais próximo do que você imagina. Eu, por exemplo, quem foi que começou com esse programa de Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa Escambau, Bolsa Puta aí que estão fazendo aí? Opa! Inscrições. Quem foi que começou? Não é KDB, PSDB. Dom Pedro II. Não, foi não. A César que é de César, né? Ressaltar que Ângelo de Agostini, né, que dá nome a grande editora de quadrinho nacional, tirava maior onda com o Dom Pedro II, né? Não sei se você, seus estudos aí do seu TCC, que você tratou desse assunto, né? Você chegou a pesquisar algo nesse sentido. E Dom Pedro II era gente boa, né? Ele recebia de uma forma tranquila a onda que o Agostinho tirava, não é isso? Não, Dom Pedro II ele foi um monarca, né? Inclusive, pessoas da Europa diziam que se a Europa tivesse 10 monarcas como Dom Pedro II, a Europa hoje seria 1000 vezes melhor. Ele era muito esclarecido, né, o Jorjano? Ele era uma pessoa, ele é considerado um imperador filósofo. E não obstante, uma vez ele viajando na Europa, aí entra um doido no vagão imperial, aí o doido, pelo amor de Deus, não sei o que, ele chamou o cara, senta aqui, e foi conversando em alemão com ele a viagem toda. Quando desceu do vagão, perguntou lá o pessoal que lá nas estações, quem era aquele barbudo ali. Aí o cara disse, rapaz, esse é o imperador do Brasil. E ele disse, rapaz, se a Europa tivesse 10 reis como esse senhor, nós na Europa hoje era um país melhor. E esse camarada foi Friedrich Nietzsche. Caramba, só pode. Isso é lenda urbana, né? Não. Pois bem, aí depois de 1889, o que aconteceu com a linha familiar real? Depois da proclamação da República? Bem, após o golpe republicano... Rapaz, você insiste com isso. Não tem como eu abrir a minha boca e chamar a proclamação da República, não foi isso. Rapaz, até um dia desse... Após o ocorrido de 89... Até um dia desse o pessoal chamava o hoje golpe de 64 de Revolução de 64, não vai longe não. Pois é. Não, mas segundo essas pessoas, na verdade foi uma revolução constitucionalista de 64, né? Ah, tá. Olha aí, tem vários nomes, depende aquela história, né? A história é feita pelos vencedores, né? Exatamente. Bem, então o que aconteceu em 1989? O Rui Barbosa, grande Rui Barbosa, foi o autor da Lei do Banimento. Eles aproveitaram ali aquela revolta militar, aquele negócio todo. Não teve um general, nem um marechal que teve coragem de depor o imperador. A maior patente que foi lá dizer para ele, olha, Vossa Alteza, Vossa Majestade está deposta do Império do Brasil, foi um major.
Generais... Major Velho. É o Major Velho. E os generais não tiveram coragem, não. E um samano, né? E aí o Rui Barbosa fez a lei do banimento e colocaram a família imperial dentro do vapor Alagoas em direção à Europa e eles ficaram tomando de conta, né? Uma das coisas que aconteceu logo de início foi que nomearam o Marechal, né, o insurgente Deodoro, como presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, né? Até a bandeira, fizeram uma cópia da bandeira americana. E o primeiro ato dele foi aumentar o salário dele. O que o imperador ganhava em um ano, o Marechal passou a ganhar em um mês. Acredita? São as coisas da República. Houveram revoltas, não foi pacífico, inclusive no Maranhão. A história oficial fez questão de ocultar isso, mas existem histórias populares e alguns pequenos relatos que dizem que no Maranhão houve uma revolta e que pessoas que foram libertadas pela princesa Isabel Cristina, né, os afrodescendentes, se revoltaram, se rebelaram e foram de contra o atual regime. E morreram, claro, foram dizimados. A gente estava falando da linha familiar, né? Eu acho que uma parte voltou para Portugal. Sim, aí o que e alguns ficaram aqui, não é isso? Não. Ninguém ficou aqui. Foram todos banidos. Inclusive, eles eram proibidos de adentrar o solo brasileiro. Eles viviam na Europa, eles eram brasileiros, eles iam nas embaixadas, se registravam, né, como brasileiros, eles nunca se registraram como europeus. Por exemplo, hoje, Dom Luís de Orleans e Bragança, se a monarquia voltasse, seria Dom Luís I do Brasil. Ele nasceu na Alemanha, mas registrou-se no consulado brasileiro. Aí eu boto fé. Português, holandês não, mas alemão eu boto fé. Verdade. Inclusive, eles têm um sobrenome, né, de uma casa alemã chamada Wittelsbach. Né? Hoje, os descendentes da família real, da família imperial brasileira, eles ostentam esse sobrenome alemão também, que é a casa Wittelsbach. Jorgiano, deixa eu te fazer uma... Como nasceu na Alemanha e é o descendente da monarquia real brasileira? Não, é porque é o seguinte, na monarquia brasileira, os descendentes, eles só casam com princesas que advenham de casas reais. Eles não casam com plebeia. Casou com plebeia, saiu da linha de sucessão. Perdeu o Playboy. Tá entendendo? Que é por isso que, inclusive, eu acho que vocês viram falar que existe uma briga na linha de sucessão ao trono do Brasil. Mas não existe briga nenhuma. O que houve na época foi que o filho primogênito da princesa Isabel, ele quis casar-se com uma condessa, mas que ela não vinha de casa real. Ela era nobre, mas ela não pertencia a uma casa real. Então, aquele casamento ele não era admitido nas tradições da família real brasileira, família imperial brasileira. O que é que a princesa Isabel fez? Tudo bem, você vai se casar, mas você vai fazer um ato renunciando por si e pela sua descendência. E aí, a chefia da casa imperial passou para o posterior. E aí ele casou-se com a princesa, né, da Alemanha, e aí nasceu Dom Pedro Henrique, depois ele se casou também com a princesa, e aí nasceu Dom Luís e a descendência que hoje está. Jorgiano, deixa eu te fazer uma pergunta assim, meio, sei lá, escalafobética. É o seguinte, esse pessoal aí que pessoal da herdeiros de um possível trono do Brasil, eles têm boas relações com famílias reais? Como é? Tem um clube dos reis, assim, onde eles se juntam para tomar Associação dos ex-monarcas. Associação por aí do mundo, alguma coisa assim. Não existe uma associação propriamente dita, né? Uma amizade, Não, existe tipo amizade e laços, até laços familiares. Como, por exemplo, o Dom Duarte de Bragança, que é o pretenso, né, herdeiro do trono português, ele é primo, ele tem um laço de familiaridade de primo, né, com o pessoal aqui dos Orleans de Bragança. Também o rei Filipe VI da Espanha, ele tem um grau de parentesco com os membros da família imperial brasileira, né? Teve agora uma princesa brasileira que casou-se com um baronete inglês. E lá na Inglaterra, entre os títulos nobiliários, existe o de baronete. Ela casou-se com um baronete inglês. O que seria um baronete? Um baronete, ele é uma forma menor de barão. Ele é um título nobiliário, né? Dentro da hierarquia da nobreza, ele é menor que o barão. Não havia esse título no Brasil, somente na Inglaterra que é esse título.
Entendi. Cleiton, tu ia falar? Ia. Era uma pergunta cretina. Tu acha do Cleiton. Típica. Não, então eu vou perguntar pro André. Não, pô, eu não sou... Vai, fala. André, tu acha que se a gente fosse fazer uma analogia com Game of Thrones, na sucessão do trono brasileiro, tu acha que quem seria quem? Cara, eu tenho alguns possíveis reis e rainhas no Brasil, né? Como título de representante de carisma, ou seria pra mim a Regina Casé, a rainha, ou seria o compadre Washington. Sabe de nada, inocente. Assim, como referência de uma pessoa que fosse... Tô comprando minha passagem agora. Carismática. Uma pessoa carismática, de referência. A Joelma correria por fora, é isso? Mas não é assim que funciona, né, Jorgiano? Teria que ser esses que estão aí até hoje, os descendentes aí. Exatamente. André, você não tem poder de escolha. Nem se for Falcão, Larry White. Não, ninguém. Aí é outra questão que me incomoda da monarquia. Opa, peraí que eu esqueci de botar minha voz impostada. Aí é outra questão que me incomoda um pouco. Agora sim, voz de radialista. É uma questão honorífica. Frigorífica. Sempre... Não, mas é tipo, como é o nome do atual, do herdeiro aí? Jorgiano? Dom Luiz. Dom Luiz. Olha, André, o Elinho, você não fica prestando atenção na aula, fica com conversa paralela. Não, só esqueci o nome do rapaz. Tá bom. Digamos que Dom Luiz... Voltamos à monarquia, Dom Luiz é o rei do Brasil. E o Dom Luiz era uma pessoa muito boa e tudo mais, mas morreu e deixou o seu herdeiro, que era fuleiragem. Fuleiragem. Ele não tem herdeiro, ele não casou. Não, mas e agora? Digamos. É dele, não, pronto, vamos dizer que Dom Luiz era fuleiragem. Dom Luiz era muito fuleiragem. E corrupto. Inclusive corrupto. E aí? Não muda, Não, veja só. Toda e qualquer nação, ela tem seus momentos de ruptura política, né? As monarquias caem por conta dessas vicissitudes aí, como por exemplo na Itália. A Itália até a Segunda Guerra Mundial era uma monarquia. Aí o rei, ele se aliou ao Mussolini, claro que o povo quando derrubou o Mussolini, derrubou ele também. Hoje tem só a descendência dele lá, o Savoia, né? Mas eu vejo o seguinte, não tem porquê um rei ser esse personagem, fuleiragem, corrupto, como a gente está acostumado a ver essa figura nos presidentes da República, nos políticos brasileiros. Porque como ele é o imperador, ele não precisa de partido, ele é o representante do povo, o Estado configurado ali no povo. Eu não acho que por ele ser rei, ele está realmente afastado da malícia, da corrupção, não. Eu acho que isso não é um obstáculo, não, ou então uma interferência, não. E a minha pergunta é justamente essa, mas e se houver isso? Então realmente tem uma interferência externa, como aconteceu aí com a Itália, é isso? Sim, pode se haver. As nações, quando o povo faz essa ruptura política, tá entendendo? A nação ela toma um novo corpo, a política toma um novo corpo, né? Mas veja só, das atuais monarquias, existe esse tipo de situação? Eu vou até dizer, fazer até uma culpa. Existia um fato isolado que aconteceu na Espanha. Parece que uma princesa espanhola lá andou metendo a mão no que não devia, só que ela foi cobrada com todo o rigor e teve que pagar a penalidade. Na própria Inglaterra, o príncipe Henry, né, que é o herdeiro, o príncipe Henry, né, que é o irmão dele, andou meio pelado por aí fazendo as orgias. A rainha Elizabeth, que é a avó dele, chamou ele para as conversas e mandou ele se retratar. O que é interessante da monarquia é que como ela é um poder, né, que se estabelece pela honra, né, pela disciplina, fica mais difícil você, os monarcas, as pessoas que são da família real, se envolverem com esse tipo de situação.
Qual é o problema do rapaz estar no meio da orgia? Pelado, eu sou. Falou, Elinho, o cara mais de mantelado do mundo. Não, eu só não entendi o que é que isso interfere na... Rapaz, exatamente. Um rei, o monarca, ele é o representante do povo em suas tradições e bons costumes. Ah, o povo não faz orgia, não. Faz, mas ninguém se importa. E aí? Pois é. Por que se importar com o momento particular do rei? Porque o rei é uma figura pública, o povo é uma figura individual, entendeu? Ele pode fazer, ele só não pode se expor. Exatamente. Elinho, você pode tocar forró, Elinho, só não faça um vídeo colocando no YouTube. Mas aí ele botou? Ai, meu Deus do céu. Botaram. Tá parado. Pois é, botaram. Então, ele não escolheu. Mas ele Eu tô começando a ficar com a voz fina de novo, tem que ir. Ô, Georgiano, sabe qual é uma das coisas que mais lateja no meu cerebelo? É assim, vamos supor que volte a ter um plebiscito novamente, né? Seja... Um quê? Plebiscito, é? O plebiscito. Plebiscito. E vamos dizer que Plebiscito é uma eleição onde só se votam os play. E que a monarquia venha a ganhar. As dimensões do Brasil, né, são gigantescas, né? E você falou há minutos atrás aí que o fato de ser grande, eu não entendi. Eu acho que seria complicadíssimo. Por exemplo, Inglaterra, Dinamarca, Suécia, né? Suécia é pequenininha, Dinamarca também, tamanho da messejana. É fácil de gerir, né? Não? Gerenciar. O Principado de Mônaco, acho que a barra dos caras é maior. Eu falo assim da nossa vocação para a corrupção, entendeu? Vocação para a corrupção. O brasileiro, ele não tem vocação para a corrupção. Não tem? Não tem. O que ele tem, infelizmente, que a gente vê, é que ele tem a oportunidade de exercer aquela corrupção. Isso, infelizmente, advém desses sistemas republicanos. Por quê? Porque, veja só, na República, você não tem que ter compromisso nenhum. Por quê? Porque você sabe que você vai estar ali só naquele prazo certo. Você foi eleito por um mandato, mas o que dirá que você será eleito para o próximo? Tá entendendo? Então, os políticos brasileiros, infelizmente, eles têm essa mentalidade. Poxa, eu estou aqui 4 anos, eu tenho que me aproveitar. Eu não vou ficar aqui a vida toda. Mas não é um contrassenso, não. Pelo cara ficar pouco tempo, ele teria que mostrar um bom serviço para ser eleito novamente. Eu acho isso perigoso na perpetuação do poder, não? Não, mas você sabe qual é o problema? Que é o seguinte. Hoje no Brasil existe uma classe política, é uma política de carreira. Tem gente que quer ser político e não sai mais de lá, meu amigo. Outra coisa também, a política hoje no Brasil era encarada como um negócio. Não se espantem, não. A política no Brasil é um mero negócio, onde o voto, né, é a moeda de troca. O político precisa do voto. E tem aquele pessoal, chamadas lideranças, líder comunitário, o escambau, líder de torcida, que vai achacar daquele político certo numerário para poder arregimentar os votos para aquele candidato, né? Inclusive naquele filme Tropa de Elite 2, isso fica bem evidente. Aquilo ali nada mais é do que a realidade. Aquilo espelha a realidade do que hoje é nosso político. Pois bem, eu quero agradecer aqui mais uma vez a presença do Georgiano Barbosa, que conversou aqui com a gente sobre a possibilidade de retorno da monarquia e de como é que funciona esse e outras formas de governo. Georgiano, você quer deixar algum contato para quem quiser falar com você? Bem, quem quiser me adicionar, fique à vontade. Tem que a porta de entrada seja o Facebook, daí a gente mantém um papo e posso passar o telefone, a gente se encontrar de repente, né, e fazer uma discussão. Porque falar de monarquia não adianta ter tempo estabelecido, não, porque realmente é um debate que vai muito fundo. Isso aí é um fato. Um debate secular. É um debate secular. É verdade. Eu acho que monarquia é uma forma de governo, como todas as outras. Tem os pontos positivos, tem os pontos negativos, com certeza. Nenhuma forma de governo é perfeita. Cada um tem a sua preferência
e tem a história aí para ajudar a gente a estudar, analisar e decidir qual é a melhor para cada um na sua opinião. Mas vamos lá, André, não temos mais tempo. Qual é a banda que tocou aqui no Então Toca? Então Toca! Nós tivemos a oportunidade de ouvir a banda Oco do Mundo. Ele faz o que chama de rock de calçada. É aquela banda de meio de rua, de praça da cidade, principalmente partindo de Fortaleza. Tem suas melodias e batidas com referências a tambores, né, misturados com guitarras violadas, como eles próprios chamam. O grupo nasceu em outubro de 2009 e tem sua formação musical e influência de grupos artísticos como Massa Feira Livre e o pessoal do Ceará, assim como o pessoal da Tropicália, Raul Seixas, músicas psicodélicas e da própria cultura popular regional. A banda está escalada com Anderson de Oliveira, Dalvânio Ócio, Éden Louro, Jaci José, Severino de Caju. Esta é a Oco do Mundo no Então Toca! Perfeitamente, este foi o nosso Então Toca real de hoje. E o Cleiton hoje tem alguma coisa aí para indicar no nosso quadro NHS Indica? Tenho, cara, foi muito legal a gente ter essa aula de história, a gente rever a Constituição, monarquia, golpe republicano, Diaba 4 bem contemporâneo. Eu queria indicar aqui uns livros que são bem bacanas. Um deles é o Brasil, uma história do Eduardo Bueno, da editora Leia. Nós temos também o História Concisa do Brasil, do Francisco MP Teixeira. Ele é da editora Global. Para quem quiser conhecer um pouco mais disso aí que o André tão soberbamente falou, de história do Ceará, já está na 6ª edição o livro do Ayrton de Farias, da editora Armazém da Cultura. E se você tiver a oportunidade de garimpar num sebo o História da Sociedade Brasileira, da editora O Livro Técnico, ele é um livro crítico muito bacana que traz a história do Brasil no formato jornalístico. Muito bem, perfeitamente. Elinho, aproveitando que ele está hoje com uma voz empostada de radialista, por favor, passe aí as redes sociais, os contatos para quem quiser falar com o NHS. podcastnhs.blogspot.com. Você também pode nos encontrar no Twitter ou até mesmo no Instagram, usando a mesma @podcastnhs, e também no Facebook. É só procurar por Podcast NHS que você nos encontra lá. Pode ouvir todos os nossos episódios. Rapaz, tá parecendo mesmo Elinho e as tigresas, né? E aí, vamos gravar agora? Vai, Elinho. 3, 2, 1. Tá valendo, mano. E a monarquia do Reino Unido, ela pega... ainda a gente tem a monarquia... Me bananei todinho, vou cortar essa parte. O grupo nasceu em outubro de 2009, tem sua formação musical e influências de grupos artísticos como Massa Feira. O Príncipe vai ouvir esse podcast? Você vai passar para ele? Com certeza.